Olá, boa noite. Eu sou Raimundo Borges e o programa Band Entrevista está no ar. Hoje temos o prazer de receber na nossa bancada a presidente da Fundação Escola de Governo do Maranhão, professora Leuzinete Pereira. Boa noite, professora Leuzinete, e seja bem-vinda. Boa noite, Raimundo Borges. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham por esse programa muito importante, que realiza entrevistas, que realiza diálogo com as pessoas, com a sociedade em geral. Parabéns aqui à emissora pelo trabalho realizado. Raimundo Borges, eu tenho uma memória afetiva que eu já queria compartilhar com todos que nos acompanham, até em respeito a todos os profissionais de comunicação, notadamente aqui da Band. Eu tenho uma memória afetiva muito bonita de meu pai, que com toda a sua simplicidade, a sua humildade, mas era um homem muito sábio. E uma das coisas que ele não deixava de ver era o jornalismo da Band. E, de fato, é um jornalismo reconhecidamente técnico, de uma integridade, de um profissionalismo notável. Eu queria, nesse primeiro momento, cumprimentar a todos os profissionais dessa emissora e desejar uma prosperidade muito longeva para todos e meus cumprimentos, porque o jornalismo, a comunicação, na verdade, ela tem um papel relevante na sociedade. Professora, a gente tem uma responsabilidade. Eu, como jornalista, estou com 54, vou fazer 55 anos na atividade ininterrupta. Já trabalhei em outros jornais, jornais de São Paulo, Jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, trabalhei no Globo 12 anos, fiz freelance para a Folha, para a revista Veja, e aqui no Imparcial estou com esse tempo de 54 anos, e aqui na Band eu já vou para o terceiro ano aqui fazendo esse programa, e é sempre bem-vindo as pessoas para a gente debater essas questões relacionadas à política, à economia, à educação, e a Band hoje tem uma representatividade muito grande na sociedade aqui de São Luís, na região metropolitana toda, dos 12 municípios da região metropolitana e também, simultaneamente, com Imperatriz. Pois é, então, em seu nome, que certamente deve ser um dos mais longevos jornalistas do Maranhão, eu queria cumprimentar a todos, porque realmente é um trabalho notável e muito importante para a sociedade, o trabalho da comunicação, notadamente dos jornalistas. E eu gostaria de começar essa conversa nossa aqui sobre o que faz realmente a escola de governo. Ela dá aula para secretário, para funcionário. Como é que funciona essa escola? Pois é, primeiro agradecer muito a oportunidade de compartilhar com você que nos assiste sobre a escola de governo. Talvez muitas pessoas não conheçam Raimundo Borges porque é uma estrutura que cuida da parte mais interna da administração pública, podemos dizer assim. Ela não tem uma relação imediatamente direta com a sociedade, embora tenha, porque ela forma. Qual é a missão de uma escola de governo para você que nos acompanha? Ela cuida da formação e do desenvolvimento dos agentes públicos. Quem são os agentes públicos? São todos os funcionários, os servidores do governo, que efetivamente, Raimundo Borges, são aqueles que entregam a política pública. É o servidor que está no protocolo de uma administração, de um órgão público, é o enfermeiro, é o médico, é o professor em sala de aula, é o técnico agrícola que está lá na agência, na AGERP, é o funcionário de um órgão público qualquer, seja da administração direta ou indireta, do executivo estadual. E também, Raimundo, eu preciso sublinhar isso, com a visão municipalista do governador Carlos Brandão, hoje nós temos uma atuação notadamente marcada e marcante nos municípios do Maranhão. Porque realmente a gente percebe, eu trabalho com isso há muitos anos, né? Escrevo sobre política desde 1984, quando eu comecei a escrever uma coluna política no Imparcial, é a coluna Bastidores. Eu peço desculpa para o nosso espectador, que eu estou um pouco afônico aqui, em razão dessa gripe que está pegando todo mundo da cidade toda, né? Os hospitais, as farmácias. Uma funcionária de uma farmácia, uma gerente de uma farmácia, me disse que hoje os produtos que chegam mais lá para ser revendidos imediatamente é produto para gripe, né? E aí eu quero pedir desculpa, essa minha voz está um pouco
diferenciada. Mas eu quero voltar a essa questão da escola de governo. Os municípios, a gente percebe assim, uma certa fragilidade, de um modo geral, na gestão municipal, em razão da pouca qualificação dos gestores. A senhora, como chefa dessa escola, que forma os gestores públicos, de um modo geral, percebe também isso, essa carência de uma maior qualificação na gestão municipal? Seguramente, né? É um problema que nós temos no Estado. É um Estado, Raimundo, muito complexo, né? Um Estado com território do tamanho de um país, né, europeu, como a Alemanha. São 336 mil quilômetros de área, 7 milhões e meio de pessoas, 217 municípios. Não é fácil fazer uma governança eficiente, qualificada em todos os municípios por conta das diferenças regionais. E quem mais sofre, de fato, são pela distância territorial, o acesso, às vezes, à formação, à qualificação, e, de fato, há mais fragilidade nos municípios. É por isso que o governador Carlos Brandão, ciente que, de fato, tudo acontece na cidade, que seu governo tem que se voltar mais para apoiar os municípios, a nossa missão também é cuidar da formação dos servidores públicos municipais. Ano passado, nós chegamos a quase 20 municípios atingidos, já temos um planejamento. Teve um encontro com os prefeitos e prefeitas recentemente, promovido pelo governo Carlos Brandão, com a Federação dos Municípios, o presidente Roberto Costa, prefeito de Bacabal, e nós tivemos mais demandas ainda para atender. Então, porque de fato há muitas fragilidades. Por exemplo, nós tivemos a nova lei de licitação, que entrou em vigor recentemente, e fizemos uma grande ação, Raimundo Borges, em todas as regionais do Maranhão. Nós fomos a 9 regionais, todos voltados para os municípios, para orientar os prefeitos, as prefeitas, os vice-prefeitos, os assessores jurídicos, porque todo serviço, todo contrato, todo objeto comprado, todo serviço executado no município, ele passa por uma licitação. E é preciso que ela seja muito eficiente, com muita integridade, para evitar problemas, né, e chegar, de fato, às políticas públicas para quem realmente precisa, que é o cidadão. E às vezes também a gente vê que os recursos são muito escassos. São muito escassos. Na área de governo, de um modo geral, não só no Maranhão, mas em todo o país, há uma carência de recursos, e esses recursos têm que ser bem aplicados para que a sociedade obtenha as respostas necessárias para as suas demandas. E quando a gestão pública atua eficientemente, há um maior equilíbrio, né, dessa atuação, e que a sociedade, que beneficia a sociedade. Sim, certamente você está coberto de razão, excelente ponderação a sua, e por isso que nós iniciamos esse processo justamente com um tema que é muito caro, que é muito sensível, e que é necessário justamente para dar economicidade, para otimizar o recurso público e para fazer com que ele chegue com muita integridade, com muita honestidade ao cidadão por meio das políticas públicas entregues de forma qualificada. Quando você aplica bem a legislação, aplica bem os princípios da administração pública, seguramente as políticas chegam aos municípios. Ano passado, como foi o ano de transição municipal, podemos dizer assim, trouxemos à baila, Raimundo, a discussão sobre o último ano como desafio da transição, né? Os desafios da transição de mandato do último ano. Então, discussão sobre a publicidade, sobre a transição democrática. Tudo isso, a Escola de Governo do Maranhão, por orientação do governador Carlos Brandão, fazendo uma relação com a FAMEM, um acordo de cooperação com a FAMEM, com diversos órgãos. Nós tivemos uma interlocução com o Tribunal de Contas do Estado, CGU, TCU, Ministério Público, todas as instituições irmanadas para levar essas informações aos servidores municipais. E uma série de outras ações que a gente tem, os cursos da administração em geral, nós temos também pós-graduação. Nós fizemos recentemente um acordo de cooperação com a Fundação da Memória Republicana e trouxemos um curso de gestão da cultura maranhense, que é um ativo poderosíssimo que o Maranhão tem, a sua própria cultura. Então, nós temos um time de 50 servidores se especializando nessa área.
nós fizemos um convênio com a Federal do Maranhão, a Universidade Federal, e trouxemos de forma também inédita um mestrado em políticas públicas, que é justamente para os servidores do Executivo se especializarem nessa área que é tão importante. Então, é uma série de ações que nós temos feito justamente para fortalecer, Raimundo Borges, a qualificação do servidor e, dessa forma, mais qualificado, mais apto ele estará para entregar a melhor política pública para todos os maranhenses. E essa atuação pega desde do servidor de função mais simples até os secretários de governo? Certamente. Nós temos cursos, ontem, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós tivemos uma formação na área de comunicação, inclusive de media trainer, justamente para treinar o porta-voz, a alta liderança, para comunicar bem as ações do governo, porque é preciso que a relação da comunicação do gestor com a sociedade, ela seja muito transparente, muito clara, porque o cidadão precisa entender o que está acontecendo no governo. Então, esse curso ele é mais para a alta liderança. Outras ações também para a alta liderança, para os secretários de Estado, acontecem, mas também acontecem cursos da rotina administrativa, cursos, por exemplo, para tornar a administração pública ainda mais inclusiva na sua comunicação. Então, corriqueiramente, nós temos cursos de Libras, justamente para criar essa relação mais forte com todas as pessoas. Nós temos também um curso inédito, que é um pré-universitário. Veja você, a preocupação com aqueles servidores que ainda não conseguiram acessar o ensino superior e que às vezes ficam parados muito tempo e acham que não tem condição de passar numa prova do Enem, muito tempo acomodado, então ele se sente um pouco inseguro, e nós temos um curso extraordinário com o melhor time de profissionais de pré-universitário do Maranhão. É um curso todo mediado pela tecnologia, ao vivo para todo o Maranhão. A segunda edição deve sair em breve. Então, nós temos uma preocupação com todas as áreas da formação, sejam os servidores que estão iniciando a carreira, inclusive temos um curso específico para isso. Aquele servidor que nunca entrou na administração pública ou que conhece pouco, nós temos um curso na nossa plataforma que você pode assistir, inclusive você que é servidor municipal, sobre iniciação ao serviço público. Você trabalha também com as câmaras de vereadores, porque a gente vê que os nossos representantes municipais, grande parte dessa representatividade, ela deixa muito a desejar por falta de qualificação. E não é à toa que a gente vê também os resultados disso refletem nos balanços das prefeituras, muita reprovação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado e muitos gestores, não só das prefeituras, mas também das câmaras municipais, que acabam sendo envolvidos em situações que têm uma relação direta com a desqualificação dos servidores, né? De quem atua exatamente nessa área, na área que diz diretamente a gestão do dinheiro público, não é isso? Certamente. Nós observamos isso muito no curso de licitações e contratos que fizemos. Nós tivemos a oportunidade de ter ladeado nessa ação colaborativa auditores, promotores do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né, profissionais que lidam diariamente com as contas, né, dos entes municipais. E eles foram, inclusive, capazes de sinalizar, olha, vocês podem evitar isso, né, citando, ilustrando com exemplos, né. Então, foi uma oportunidade que a Escola de Governo do Maranhão, junto com a FAMEM, com o Ministério Público, TCU, CGU, oportunizou a todas as prefeituras, e não só as prefeituras, Raimundo Borges, mas também as câmaras municipais de todo o Maranhão, para se apropriarem melhor desses conhecimentos técnicos, justamente para evitar o que você está falando aqui e, de fato, fazer uma entrega qualificada da política pública a partir do conhecimento. A nova lei, de fato, mudou muito, ela responsabiliza muito os agentes públicos, então não só o prefeito é responsabilizado, mas todo o encadeamento de gestores, aqueles que atuam na cadeia da administração pública, na área de licitações e contratos. Então, a gente está muito atento a essas questões. E agora,
é importante ressaltar, o governador Carlos Brandão, eu fiz uma proposição ano passado de transformar essa escola de governo, que era um ente, um órgão desconcentrado, vinculado a uma outra secretaria, a Secretaria de Administração, mas que já tinha 30 anos, que é uma exigência da Constituição Federal, no artigo 39, é o único órgão exigido na Constituição Federal. Julguei relevante, Raimundo Borges, que ela se transformasse e tivesse maior robustez, que ela fosse mais forte, justamente para alargar a sua atuação. E aí fiz a proposição ao governador Brandão para transformá-la em fundação, foi apreciado pela Assembleia, né? Os nobres deputados aprovaram ano passado. Então, hoje a escola é uma fundação, não houve nenhum aumento de despesa com isso, né? A gente fez a otimização, só mudou a natureza jurídica. Então, agora nós podemos, inclusive, expandir a nossa atuação para as câmaras municipais também. Então, aqueles dirigentes das câmaras municipais que tiverem interesse em fazer parceria conosco, a gente está à inteira disposição, porque a nossa missão, reitero, Raimundo, é contribuir para a formação de uma leva de servidores que atuam nas mais diversas áreas da administração pública. Vocês estão conseguindo chegar a todos os municípios? A todos os municípios. Essa semana nós temos 4 municípios, salvo engano, para ir. Semana passada estivemos em 2, Satubinha e mais um outro que não me recordo agora. E temos mais já um agendado nos próximos meses. Tem todo um cronograma de atendimento e atendendo também a demanda do município. Aquilo que ele está precisando naquele momento, por exemplo, atendimento humanizado, tem sido muito solicitado, comunicação, inclusão, diversidade, temas que atendem a todos os servidores e fazem com que eles fiquem mais preparados para atender melhor o cidadão, que é esse o principal A gente está objetivo. chegando ao fim do nosso tempo e eu gostaria de, rapidamente, só fizesse uma explanação sobre a utilização da inteligência artificial nessa área de escola de governo. Se já está adotando as novas práticas, novas tecnologias que são inerentes à inteligência artificial. Nós estamos preparando cursos, porque de fato é uma área nova, que não dá para fugir da tecnologia, né? Ela vai cada vez se expandir mais. E qual é a nossa missão como agente de desenvolvimento público do servidor? É prepará-los para essa nova empreitada. Nós estamos realizando, essa semana tivemos um curso de Power BI, que também é na área de tecnologia. Já fizemos palestras ano passado de sensibilização sobre inteligência artificial e estamos preparando também cursos nessa área, justamente para que as pessoas possam usar a inteligência artificial ao bom desenvolvimento da administração pública. A tecnologia, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, ela é um aliado, é inexorável que vai acontecer mudanças e virão mais, e cabe a nós nos adaptarmos a ela e cabe à escola de governo auxiliar. E ela é auxiliar. irreversível, né, professora? É irreversível. É irreversível, não tem como recuar mais, aonde se está é ir para frente. Ir para frente e aprender a lidar com ela para melhor aproveitá-la no nosso dia a dia. Professora Leuzinete Pereira, presidente da Fundação Escola de Governo do Maranhão, agradecer muito a sua presença aqui na Band. Acredito que muitas explicações dadas aí serão bem aproveitadas pela nossa população, pelos os gestores e os funcionários da gestão governamental. Eu que agradeço a oportunidade, coloco a Escola de Governo à disposição de todo o Maranhão, vocês que nos acompanhem nas nossas redes sociais, acessem as nossas mídias sociais para ter mais informações e estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite. A você, telespectador e telespectadora, agradeço muito a sua audiência aqui, sempre na Band, todos os sábados, às 18h50, e na região metropolitana de São Luís e Imperatriz simultaneamente, com a sua respectiva região metropolitana também. Agradeço muito, boa noite.